Bom dia, senhores telespectadores da TV Assembleia, os internautas que nos acompanham, caros colegas parlamentares, assessoria, todos aqui presentes nessa manhã. É com muita alegria que informo aos colegas e à sociedade cearense a tramitação de mais um projeto de lei de nossa autoria, o 230/2021, acerca que acrescenta o dispositivo à Lei Estadual 12.510, que estabelece normas para a concessão de títulos de cidadania. O nosso objetivo é tornar esse poder ainda mais criterioso na concessão dessa honraria. Afinal de contas, o título de cidadania é uma adoção oficial de cearense a personalidades que, de alguma forma, seja na cultura, no terceiro setor, no voluntariado, ou até mesmo na fé, atuarem na defesa do nosso povo. Então, eu quero também destacar que essa luta também é do jovem Felipe Caetano, que é ativista social, embaixador e defensor dos direitos da criança e do adolescente. Nós, em muitos momentos, tratamos sobre isso, e o Felipe fez um projeto e me entregou e pediu, acredito que não só a mim, mas a vários deputados e deputadas dessa casa, que a gente pudesse criar critérios mais rígidos, para a concessão de títulos de cidadania. E, a priori, incluiria para os condenados por crimes contra a criança e adolescente, mas nós decidimos e achamos de bom tom, deputada Augusta, para todos que pratiquem crimes contra os direitos humanos. Então, seja contra a mulher, seja contra o idoso, seja contra a criança ou adolescente, aos grupos e minorias, enfim, qualquer tipo de crimes contra a pessoa na questão de violação de seus direitos humanos, essa pessoa deverá perder aí esse direito de receber essa honraria, porque eu acredito que quem recebe essa honraria deve ser um cidadão que, enfim, demonstre para a sociedade uma postura, um exemplo a ser seguido. Eu também gostaria e queria contar com apoio num outro projeto que inicia a tramitação hoje, que é o nosso projeto de indicação 188/2021, que institui a política que cria o ambulatório do adolescente, destinado ao atendimento de adolescentes grávidas no nosso estado. E o objetivo desse projeto é atuar na prevenção da reincidência desses casos, certo? Além de garantir uma assistência adequada às mãezinhas, adolescentes e aos bebês, orientar essas meninas e as famílias sobre a responsabilidade do cuidado com a criança. A gente sabe como a primeira infância é um momento rico do desenvolvimento da criança, não só os primeiros 1000 dias, mas a primeira infância que vai até os 6 anos. E que a gente, através de dados da maternidade escola, de levantamentos que eles nos passaram, nos últimos, em até 5 anos, as adolescentes, elas reincidem em até 61% em uma nova gravidez. Então, a gente acredita que, através desse trabalho, que já é executado ali na maternidade escola, ele sendo replicado nas macro-regiões do nosso estado, de que essas adolescentes, elas terão um acompanhamento, elas terão uma equipe qualificada, até para a questão de um planejamento de vida, para que elas possam retornar aos estudos, retornar ao mercado de trabalho e depois não estar numa condição de subemprego, de mãezinhas que em menos de 2 anos já reincidem, porque a literatura mostra que no primeiro ano após a primeira gestação, 30% das adolescentes reincidem em uma nova gestação e 50% em até 2 anos. Então, a gente acredita que, dessa forma, através de um ambulatório, através de um programa, de uma equipe multidisciplinar, de um plano de vida para essas meninas, de um acompanhamento, que essa reincidência
diminua e que elas possam, então, retornar os estudos, planejar aí uma formação e ter uma condição de assistir bem os seus filhos, né, e de cuidar da família. A gente sabe que a adolescência é uma fase da vida de uma pessoa em desenvolvimento ainda. Então, a gente precisa de um olhar muito cuidadoso, né, e de amparo, proteção, né, e acolhimento para as nossas adolescentes. E eu gostaria, então, de um segundo assunto, destacar aqui, né, uma congratulação. Já foi muito falado e muito divulgado, e é motivo de muita alegria para todos nós, a inclusão dos profissionais, dos professores da educação, né, no grupo prioritário de imunização no nosso estado. A gente sabe como esse grupo, né, desejava, e é mais do que de direito, né, que isso seja feito. Então, eu quero parabenizar o governador Camilo Santana, todo o secretariado, o comitê, né, que tem feito essa avaliação e que aprovou essa medida que eu considero extremamente importante. É importante a gente frisar que os trabalhadores da área da educação, né, estão incluídos nessa próxima fase de imunização. Eles devem realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital da Secretaria do Governo do Estado. E amanhã haverá uma reunião da Comissão Intergestores, que deverá pontuar a data do início dessa vacinação. Nós sabemos, né, da lentidão, das problemáticas, né, com questão do IFA, né, para a confecção de novas vacinas, e que existe a possibilidade, inclusive, né, já foi noticiado, de ser reduzido o número de vacinas para o próximo mês. Isso nos preocupa, claro, né, mas a gente não pode deixar de perceber a importância desses profissionais serem vacinados para que as escolas possam retomar essas atividades. A maioria das pessoas, deputado Queiroz, tinham muito receio, por exemplo, e todos têm receio, claro, da abertura total da escola e do retorno, em virtude de as crianças serem mais assintomáticas, claro, e de elas possivelmente serem potenciais transmissores que ninguém vai saber e tal. Mas hoje, né, os idosos, os vovôs, as vovós, já estão imunizados, né, em quase sua grande maioria. As pessoas com comorbidade estão sendo vacinadas. Então, a gente entende que dessa forma, e atendendo, né, as recomendações do Unicef, né, do Conselho dos estudiosos da pediatria, para que seja viabilizado esse retorno dessas atividades das escolas. O nosso posicionamento sobre a reabertura segue essa recomendação do Unicef, que é imprescindível que as escolas sejam as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária. Então, eu aproveito para chamar a atenção da situação das nossas crianças e adolescentes, né, porque o longo tempo de fechamento e o isolamento social, ele impacta profundamente na aprendizagem, mas não só na aprendizagem, ele impacta na saúde mental, na proteção. Deputado Fernando Santana, a gente sabe que nesse período de isolamento, essas crianças ficaram ali, muitos, né, sem uma condição, de fato, de estudo boa, adequada, mas ficaram muito mais vulneráveis à violência intrafamiliar, e a gente entende que a escola é um local de proteção também. É mais do que louvável que os profissionais da educação recebam quanto antes a vacina, né? São homens e mulheres que, desde o início da pandemia, redobraram seus esforços para organizar atividades remotas, para fazer de suas casas salas de aula, se adequar, prover a continuidade do ensino. Então, eles se reinventaram, né? E reinventaram a forma
de praticar aí o ofício do ensino. No Brasil e em outros países com forte concentração de renda, milhões de crianças e adolescentes perderam o vínculo com a escola. E aí entra outra questão de risco, o risco de abandonar a educação definitivamente. Então, esse cenário ele só aprofunda muito mais as nossas desigualdades sociais e impactam uma geração inteira. Nós entendemos que as escolas, elas provêm não apenas a educação, que é essencial às crianças e para o seu desenvolvimento, mas também é lá que eles desenvolvem suas competências de interação social, criam laços, vivem um período da vida que, se perdido, não será recuperado. E impacta também na questão de retomada de trabalho das mãezinhas, porque se as crianças não retornarem, como que as mãezinhas podem retornar também ao trabalho? Então, são questões aí transversais que se encontram aí em meio a esse afastamento. As escolas, elas são essenciais à proteção contra diferentes formas de violência, incluindo violência doméstica, que aumentou na pandemia, né, apesar das subnotificações. Além disso, um número considerável de crianças e adolescentes depende da merenda escolar para a sua segurança alimentar. Então, é outro Deputada ponto... Érica, minha querida, quando possível, no final do seu pronunciamento, para me associar a Vossa Excelência? Com certeza, com o maior prazer, deputada. Estava aqui também na... A questão alimentar dessas crianças, a gente sabe que é muito séria, porque muitas dessas crianças têm a sua melhor alimentação do dia na escola, né? Quando estão ali fazendo aquela refeição que a escola provê para essa criança. E dessa forma, até isso fica também comprometido na sua questão do cotidiano e do crescimento e desenvolvimento delas. Outro ponto importante, e que também tem tido a atenção especial do nosso governador e da primeira-dama, porque eles têm percebido essa fragilidade, que é a questão alimentar, né, e através do programa Mais Infância, eles têm ampliado e ampliaram neste ano de 70 mil para 150 mil famílias beneficiadas, sem contar que o Mais Nutrição tem distribuído também várias formas de suplementos alimentares para as associações de vários municípios cearenses. Então, dessa forma, tem dado esse suporte na questão alimentar, que é tão necessário o olhar de todos. Eu gostaria de conceder à parte a nossa nobre deputada Silvana. Querida. Deputada Érica. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela atuação sempre diferenciada, e eu acho que a verdade tem que ser dita. Vossa Excelência tem um olhar muito humano, cristão e maternal para as nossas crianças, teve um excelente desempenho à frente da Comissão da Defesa da Infância e dos Adolescentes. E, através do vosso pronunciamento, eu queria fazer um apelo para que essa casa pudesse voltar o olhar, se é que se perdeu o olhar, porque por conta dessa pandemia, deputada, tudo fica muito virtual e muito complicado. Só que as crianças que sofrem violência doméstica, que elas sofrem abuso sexual, essas crianças, as denúncias, não estão chegando até as autoridades porque as crianças não estão na escola. Esse olhar de fazer a denúncia, de reconhecer que o brilho do olhar da criança mudou, que a criança está chorando, que a criança está estranha, que a criança não está tomando o seu lanche, não está participando. Eu fico toda arrepiada da dor do meu coração quando eu falo sobre isso, porque eu sei, deputada Érica, que aumentaram essas crianças. Essas crianças, na pandemia, estão sofrendo dentro de casa, porque elas não estão indo para a escola. Então, muitas crianças estão sendo abusadas nesse período que tanto nós precisamos protegê-lo. Então, assim, tem um município aqui, eu não quero dizer, até para salvaguardar a professora que fez a denúncia,
levei deputado Elmano de Freitas, deputado Fernando Santana, à tribuna dessa casa, uma criança que era considerada a prostituta da cidade com apenas 8 anos de idade, e até agora não foi feita nenhuma campanha de conscientização, orientação da população, que passou a criminalizar a criança, que eu acho isso aí é bárbaro. A criança é que era culpada. A gente conseguiu, através, graças a Deus, do nosso mandato, tive muita ajuda também do deputado Renato Rosendo, com a sua experiência com crianças, nós conseguimos trazer 7 crianças do mesmo município, deputada Érica, que foram abusadas, e esse indivíduo, esse bandido, felizmente está atrás das grades. Mas prendemos o bandido, mas a população não foi conscientizada. Então, eu preciso, através de Vossa Excelência, através do deputado Fernando Santana, vice-presidente dessa casa, através do nosso presidente Evandro Leitão, que a gente faça uma campanha que chegue até ali os mais longínquos interiores, que essas crianças, na pandemia, elas estão sofrendo abusos sexuais, e nós não estamos conseguindo saber. Diminuiu o número de denúncias, porque também as crianças saíram da escola. Então, eu faço esse apelo a Vossa Excelência, ao mesmo tempo que reconheço o seu olhar sempre maternal. Vou usar o olhar maternal para as nossas crianças, então conte comigo, que também é uma pauta que muito me sensibiliza, me revolta bastante, acreditar e saber que essas crianças, muitas crianças, uma hora dessas, estão sendo abusadas, e que, por incrível que pareça, por membros da própria família. Parabéns, deputada Érica Amorim. Eu agradeço, deputada, pela sua sensibilidade, pela sua também energia nesse sentido, de contribuir com essa pauta, de sentir que é extremamente necessária a pauta da proteção dessas crianças e adolescentes. E sim, a escola é um espaço de proteção. Nesse período, as crianças estão muito mais vulneráveis e estão, sim, sofrendo as violências intrafamiliares. A gente precisa ter esse olhar sensível para as mudanças de comportamento, para as falas das crianças, e a criança, ela deve ser protegida por todos nós. Nós temos que deixar de proteger o agressor. O agressor deve ser punido, o agressor deve ser responsabilizado pelo ato que ele tem cometido. A criança e o adolescente merecem a nossa proteção. E a nossa fala aqui jamais vai se calar nessa questão. E eu me somo a Vossa Excelência e peço a atenção de todos os pais e mães, de todos os profissionais da comunidade, porque é um dever de todos nós. A gente pode estar salvando uma vida quando a gente enxerga a dor de uma criança e quando a gente denuncia o abusador, quando a gente denuncia aquele que está agredindo e que está destruindo a infância de uma criança. Deputado Fernando Santana. Deputada Érica? Deputada Érica, deputado Perdão, Queiroz também está solicitando? Não tinha... Bom, se me permite só fazer uma parte aqui, a colega deputada Érica, e já agradecendo esta parte, deputada, eu queria me somar à sua fala, evidentemente, aqui, e também me colocar aqui e solicitar para subscrever os seus projetos, que vem muito de encontro àquilo que eu defendo também. Mas eu gostaria de, neste momento, prestar minha homenagem, minha humilde homenagem aqui, mas reconhecer, de fato, o trabalho que faz este hospital, que é o Hospital SOPAI, Hospital Infantil, aqui em Fortaleza. Na última terça-feira, dia 25 de maio deste mês, completou 62 anos de fundação. E eu vou ler um pouco o histórico dele. Aberto 24 horas, todos os dias da semana, o SOPAI, Hospital Infantil Filantrópico, presta serviço de saúde a crianças e jovens com idade entre 0 a 17 anos, provenientes de Fortaleza e de outros municípios cearenses, e realiza cerca de 15 mil consultas e 1.500 internações por mês, sendo 93% destes atendimentos destinados ao SUS, Sistema Único de Saúde. Em nome do Dr. Luiz Eugênio, eu quero aqui enviar o meu abraço fraterno a todos os colaboradores do SOPAI, que completa 62 anos de existência, todos aos médicos, aos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal que cuida da recepção, todos os funcionários de lá que prestam relevante serviço à população, não só de Fortaleza, mas do estado do Ceará, atendendo no Hospital
SOPAI aqui em Fortaleza. Então fica aqui o nosso registro, nossos parabéns e dizer a todos que fazem o Hospital SOPAI, doutor Luiz Eugênio, que contem aqui com o nosso mandato, contem com essa casa para sempre apoiar o Hospital SOPAI e, evidentemente, ele apoiando sempre as nossas crianças e adolescentes de Fortaleza e do estado do Ceará. Viva o SOPAI! Obrigado, deputada Érica. Parabéns, deputado. Importante reconhecimento, né, que Vossa Excelência fez ao Hospital SOPAI, ao doutor Luiz Eugênio e a toda a equipe daquele hospital, que é um hospital filantrópico, como muito bem foi falado, né, que atende a nossa capital, mas também a todo o nosso estado e presta um importantíssimo serviço à nossa sociedade. Se possível, eu queria pedir só mais uns 2 minutinhos para eu conceder uma parte ao deputado Queiroz, que eu tenho a honra também de ouvi-lo. Obrigado, deputada Érica, mais uma vez, para ser bem sucinto, parabéns pelo trabalho que tem realizado ao longo desse seu mandato em relação à criança e à adolescência. É um trabalho realmente exemplar e que a gente tem que sempre registrar, e aqui a cena também a deputada Silvana nesse mesmo sentido. Mais uma vez, a senhora apresenta esse projeto, queria pedir, assim como o deputado Fernando Santana, também para subscrever. Ele já fez uma fala, inclusive aqui na tribuna, também sobre esse problema da gravidez na adolescência, essa que é a maior causa do abandono escolar, essa que ainda é a maior causa do abandono. E Vossa Excelência também fez o registro e, inclusive, parabenizando a ação do governador Camilo sobre esse processo de vacinação dos professores, que é uma coisa muito importante, e isso eu vou tocar no tempo que terei para a discussão desse assunto, da questão do tempo dessas crianças fora da escola, que é preocupante, e também a questão da necessidade dos profissionais estarem seguros para o retorno às aulas. Agora, sem querer polemizar, assim, dentro do seu pronunciamento, eu digo das falas que eu vi anteriormente, hoje aqui na casa, com essa responsabilização ao governo do estado, que não tem medido esforço para aplicar vacina por conta do SUS, da turma boa que a gente tem aqui e que a gente tem que parabenizar, que está na linha de frente. Agora, as vacinas, eu acho que é público e notório, e todo mundo tem consciência que não chegaram ou não vêm por questões do governo federal. Então, assim, querer trazer a responsabilidade, tanto quando a gente fala da vacinação dos policiais, importantíssima, e dos professores, a gente fazendo aqui de tudo no governo do estado, com parceria com os municípios, atribuir, eu não acho justo, e muito ao contrário disso, o que a gente tem é parabenizar toda a equipe da educação, o governador Camilo, a todo esse comitê que tem focado em trabalhar com tudo que é possível para que a gente consiga solucionar esse problema. E isso só acontece através da vacinação. Existe um plano nacional de imunização, feito pelo governo federal, que tem que ser seguido. Então, assim, a gente tem que enaltecer, como Vossa Excelência fez, o trabalho aqui do governo do estado em vacinar os professores. Lembrando sempre da discussão entre o tempo que essas crianças ficaram fora da escola e a necessidade, não só dos professores, dos profissionais da educação, para ter esse retorno seguro. Parabéns por todo o seu trabalho, deputada. Obrigada, deputado Queiroz. A gente sabe do empenho do governo do estado, né, que há muito tempo vem solicitando as vacinas, vem lutando para conseguir mais vacinas e se preparou para quando os primeiros lotes de vacinas chegaram ao nosso estado, em menos de 24 horas eles foram distribuídos e entregues em todos os municípios do estado. Né? Dessa forma, mostrou a preocupação, o zelo, né, e o cuidado que já estava sendo feito diante de um planejamento para que essa vacinação chegasse a todos. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigada.